Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Paz, médica de família e comunidade e consultora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Esse é o segundo episódio da nossa série A Regulação do SUS em Caruaru. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. No primeiro episódio da nossa série, nós conversamos com Kelly Clementino e André Ricardo, e eles falaram sobre o que é regulação, as oportunidades e desafios dessa gerência e comentamos sobre os diferentes setores da regulação. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre esses setores e, para isso, convidamos Daiane Silva, Ana Paula Lopes e Alexandra Duarte. Antes de tudo, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, de estarem aqui conosco, mas vou deixar cada uma de vocês se apresentarem. Então, por favor, Ana Paula. Olá, me chamo Ana Paula Lopes, sou fisioterapeuta de formação, no momento estou como coordenadora de avaliação e controle lá na regulação. Já trabalho na secretaria há mais ou menos 26 anos, né? Mas como coordenadora só há mais ou menos 2 anos. Perfeito. Muita experiência, muito bem. Ale, por favor. Bom dia. Eu sou a Alexandra. Eu estou lá na regulação já na média de 12 anos, né? Parei por alguns meses, mas retornei. Está na faixa de 12 anos que eu estou lá. Hoje eu estou como apoio institucional das unidades executantes. Estou tentando e vou conseguir, né? Concluir o curso de saúde coletiva, né? Que eu gosto muito dessa parte da coletividade, né? Da resolutividade na parte coletiva. Perfeito. E Dai, por favor. Meu nome é Daiane, atualmente eu estou cursando, sou enfermeira, atualmente eu estou cursando a especialização de saúde pública pela Escola de Governo de Pernambuco. Estou na regulação há 7 anos e atualmente eu estou no cargo de coordenadora de fluxos assistenciais da regulação. Perfeito. Então vocês já estão vendo que a gente está com pessoas muito experientes aqui. Isso é muito bom porque vai ser uma discussão bastante proveitosa. Então vamos lá. Então, primeiramente, de novo, muito obrigada pela apresentação de vocês. E aí agora a gente só vai combinar uma questão. Porque aqui está representado os diferentes setores, né, da regulação e que a gente vai primeiro conversar sobre cada um deles, certo? Então, a gente já combinou aqui que a gente vai estar trabalhando primeiro sobre os fluxos assistenciais. Então, a gente vai estar mais dialogando com Daiane, mas, por favor, Ale e Ana, se vocês quiserem contribuir com alguma questão, podem contribuir, não tem nenhum problema. Mas vamos aqui começar com Dai para a gente conversar sobre os fluxos assistenciais. Então, por favor, Dai, me explique primeiramente o que é os fluxos assistenciais. Então, fluxos assistenciais, ele refere-se ao conjunto de processos e etapas que o paciente percorre dentro de um sistema de saúde, desde o momento em que ele busca o atendimento na unidade básica até a resolução do problema de saúde do paciente. Então, fluxo assistencial é todo o caminho que o usuário percorre para que ele receba o atendimento adequado de forma eficiente. Perfeito, maravilha. Mas é o seguinte, vamos lá, de forma prática, quando você chega lá na regulação, como é que você pode exemplificar para a gente, na prática, o que é fazer fluxo assistencial? Então, na regulação, a gente tem 2 tipos de regulação que a gente possa dividir. A regulação hospitalar e a regulação ambulatorial. A regulação hospitalar é quando o paciente dá entrada numa urgência e ele precisa fazer algum tratamento ou algum procedimento cirúrgico, então ele é direcionado para as referências estaduais, que são os hospitais de maior porte. E a regulação ambulatorial, que é essa que a gente está falando agora, o paciente ele é direcionado para a atenção básica, e na atenção básica ele pode precisar de um exame ou de uma consulta especializada. Então ele é encaminhado via regulação, mas via sistema de regulação, que no município a gente tem um sistema de regulação de FOCRAS, e através desse sistema o médico regulador ele vai avaliar
toda essa solicitação do paciente, se ele é uma prioridade, para onde ele pode ser direcionado melhor. Então, após isso, esse paciente ele pode acompanhar essa solicitação também através do BiConSUS, a gente tem um serviço de WhatsApp também. Então, o fluxo desse paciente dentro da rede são exatamente os fluxos assistenciais. Então, todo esse caminho que o paciente percorre, desde a atenção básica para a atenção especializada, se é para um exame especializado, esse é o caminho que o paciente vai percorrer. Perfeito. Então, não existe um sistema informatizado, que é o Infocras, e existem pessoas que estão por trás desse sistema, viabilizando para que esse fluxo ele siga um caminho correto, né? Um caminho em que chegue ao cuidado da pessoa. E essa é uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, né? Vocês vão ver a partir de agora que eu, para Kelly e André, eu fiz, e eu vou repetir também aqui. De que forma você acha que o seu trabalho melhora o SUS? Eu tinha até anotado alguns pontos, mas eu vou levar isso para as considerações finais. Mas cada ação que a gente faz na regulação, seja ela via sistema, seja ela pessoalmente, ela contribui para a construção de um sistema mais eficiente. Uhum. Sistema que seja acessível, de melhor qualidade para todos, e que o impacto do fluxo correto, ele ajuda a fortalecer o SUS e garantir que ele atenda de forma mais eficaz à necessidade da população. Perfeito. Ótimo, Dai. Muito obrigada. Vamos agora passar para Alexandra, né? Porque como a gente tinha combinado, a gente ia primeiro conversar sobre o fluxo, e agora a gente vai conversar também um pouquinho sobre o TFD, porque faz parte, né, desse fluxo também. Então, a Lê agora vai nos explicar, né, o que é o TFD e quem são as pessoas que podem precisar desse serviço. O TFD é o tratamento fora do domicílio, que ele acontece quando todas as possibilidades desse paciente são esgotadas para o tratamento aqui, onde ele mora, né? Seria o mais interessante. Mas quando isso não acontece, ele tem essa indicação desse tratamento que se torna um tratamento já por parte do Estado, né? Que ele é acolhido pelo Estado. E quem são esses pacientes que precisam desse tratamento? São aqueles pacientes que eles já passaram, como a Daiane falou, né, pela atenção básica, ele já foi encaminhado para o especialista, e esse especialista ele já é conhecedor daquilo que ele consegue aqui dentro do nosso município. Então ele já sabe que aquele paciente, infelizmente, ele não vai poder ter a sua necessidade sanada aqui. Então ele vai fazer esse encaminhamento, né, do tratamento fora do domicílio, e ele vai percorrer um caminho de regulação, né, dentro do nosso sistema, até ele chegar lá, né, nesse tratamento, né. Perfeito. E como é que as pessoas conseguem acessar o TFD? O que é que as pessoas que precisam fazer para acessar o TFD? Pronto, a gente tem aquele usuário que ele vai passar por todo esse fluxo que Daiane falou, né? Ele vai chegar no especialista. Esse especialista ele já vai preencher um documento, vamos falar assim, de forma que o paciente compreenda, indicando que esse paciente precisa de um TFD. Ele vai ser encaminhado à regulação, que é a unidade hoje responsável, né, por fazer esse translado desse paciente. Ele vai chegar lá na regulação com esse documento e ele vai fazer a inserção no sistema de regulação do Estado, geralmente é do Estado, e o Estado vai dizer para a gente onde se encaixa o tratamento desse usuário, né? E então, a gente vai fazer a inserção, vai ter um médico regulador lá que vai dizer, olha, realmente esse paciente pode ser acolhido nessa unidade e vai autorizar, ou então ele vai dizer, olha, nessa unidade, esse tratamento que esse paciente está precisando, infelizmente não pode ser aqui, mas ele direciona para a gente, você vai incluir nessa outra unidade que lá ele vai ser melhor acolhido. E esse paciente vai para essa consulta depois do agendamento, e quando lá o profissional ele diz que vai ficar com esse paciente,
ele já vai fazer uma outra logística, né? O médico daqui, o assistente vai dizer que ele precisa, o médico de lá vai dizer que ele tem que ficar lá no TFD, e esse paciente volta para a gente para percorrer o caminho dos agendamentos, das viagens, né? Que é o transporte sanitário, do TFD, que é a ajuda de custo, que esse paciente também tem direito, né? E a gente tem o serviço social da gente, que é maravilhoso, né? E as meninas, no caso agora, a Júcia, ela acolhe muito bem esses pacientes, faz a escuta, né? Já faz uma triagem da necessidade desse paciente e encaminha ele para fazer esse caminho também para ajuda de custo, né? Que se refere também ao TFD. Perfeito. Então, da mesma forma que aqui em Caruaru tem uma regulação, que tem um sistema que é o Infocras, o Estado também tem um setor de regulação e também tem um sistema próprio. Isso. Certo. E aí, nesse caso, para a pessoa poder ter acesso ao TFD, ele precisa desse documento do médico aqui informando que ele precisa do TFD e vai presencialmente lá na regulação para poder entregar esse laudo e receber todas as orientações. Para saber se fazer o translado, pode ter direito ao ajuda de custo. Então, tem vários direitos. Continuado, né? Ele tem acesso a esse direito, né? Perfeito. Que é da ajuda de custo. E todas essas informações ele recebe pela regulação. Sim. Às vezes esse paciente, ele já faz esse tratamento, mas ele não tem esse conhecimento, que ele tem esse direito dessa ajuda de custo. E às vezes a gente vendo até esse paciente indo frequentemente lá, a gente também aborda ele, a gente pergunta se ele já passou pelo serviço social para fazer essa entrevista. E às vezes, muitas vezes, por incrível que pareça, tem pacientes que ainda não têm essa ajuda, né? Que é importante, né? Sim. Muitos deles viajam todos os dias, a semana toda, muitas vezes completamente, né? A semana toda, de segunda a segunda. Então é uma ajuda que colabora, né? Um pouco nesse anseio do usuário. Perfeito. A mesma pergunta que eu fiz para a Dai, de que forma você acredita que o seu trabalho colabora com o SUS para a sua melhoria? Eu acredito que cada vez mais a gente correndo em busca de conhecimento, de portaria, o que é que vem atualizando o direito, né, dos usuários, né? Porque às vezes o usuário vem com uma fala, mas quando você tem a certeza e o conhecimento daquilo que está sendo falado, então você está ajudando, né? Então você ouvir também, você tem que ouvir o usuário, né, para poder encaminhar ele, direcionar ele, para que ele não faça percursos desnecessários, né? Que ele já é uma pessoa adoecida, né? Já é uma pessoa que está sofrendo. Então, eu acho que a gente ter conhecimento, né, para poder passar para eles, eu acho que a gente está colaborando, né? Perfeito. Eu já disse aqui nesse podcast que eu estou fazendo uma pesquisa sobre a regulação. E dentro dessa pesquisa eu identifiquei que o que me fez me apaixonar pela regulação foi exatamente dar oportunidade para as pessoas que estão no seu pior momento de vida, né, que é um problema de saúde, e elas poderem ter um melhor acesso, uma melhor qualidade de atendimento, né? Porque quando eu cheguei aqui na regulação, eu acho que vocês lembram que eu tinha acabado de sair de um tratamento de câncer. Sim. Então eu estava até carequinha. Então, ou seja, e vocês estavam todos nesse momento, né? Vocês me viram nessa situação. Então eu acho que isso mesmo que você falou foi o que eu identifiquei nessa pesquisa. Interessante isso. Perfeito. Eu gosto, sou apaixonada por regulação, acho que todos aqui. Vamos para agora Ana Paula, né? Porque é isso, obrigada, Lê. E assim, Ana Paula, você está na coordenação, né, de avaliação e controle, que na minha mentalidade eu acho que é a parte que as pessoas mais precisam saber exatamente o que é. Porque quando eu cheguei na regulação foi algo que eu mais fiquei em dúvida, entendeu? As outras partes da regulação eu até entendi, eu vi a expressão disso,
na prática, mas a partir de avaliação e controle eu não tinha essa experiência, certo? E aí é isso, né? Algo que envolve muitos números, muitas pessoas, né? Planilha para lá, planilha para cá. Então, você pode explicar para a gente o que é avaliação e controle? Bem, a avaliação e controle nada mais é que monitorar, avaliar e controlar, né? Os sistemas municipais, estaduais e nacionais de saúde, definidos a partir dos princípios e diretrizes do SUS, né? De acordo com a portaria 1559, né, de agosto de 2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS. Eu até elenquei aqui algumas ações que a regulação faz, né, que está em portaria. Então, como são muitos, eu elenquei só alguns, né? Cadastrar estabelecimentos, equipamentos e profissionais, que é no CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, a gente cadastra o profissional, não só o profissional, o estabelecimento e os equipamentos, né? Cadastrar o usuário do SUS com o cartão nacional. Ah, então quem faz o cartão SUS é a regulação. Isso. Muito bem. Que já está descentralizado nas unidades, Sim. né? Nas unidades de saúde, todos eles... Mas o responsável por isso é a regulação. A regulação. Contratualização dos serviços, né? Que o município, às vezes, não tem o profissional, mas aí faz a contratualização com algumas unidades privadas que nós temos, para fazer essa contratualização desses profissionais e esses equipamentos, até ultrassonografia. A gente tem no município, mas assim, precisou para dar uma melhor qualidade ao paciente e a quantidade de procedimentos, então a gente contratualizou alguns serviços, né? Credenciamento e habilitação de prestadores de serviço, que é o que eu disse agora, né? Elaboração e incorporação de protocolos de regulação, supervisão e processamento da produção tanto ambulatorial quanto hospitalar, avaliação analítica de produção, né, avaliação de indicadores epidemiológicos, né, pesquisa de satisfação, que a gente faz muito depois do processamento, a gente faz a pesquisa de satisfação, né, que a gente utiliza não só as unidades próprias, mas também as unidades privadas para fazer essa pesquisa diretamente com os usuários. A gente faz não só por telefone, mas a gente faz a visita na casa do paciente também. Efetivar o controle de limite, tanto físico quanto financeiro, né? Principalmente na questão dos prestadores, que tem um limite. O prestador, quando ele é contratado, ele tem um limite financeiro. Então, a gente o fluxo só pode regular aquele limite. Entendi. Certo? E na hora do faturamento também. E promover capacitação com as unidades, tanto própria quanto privada, sobre o faturamento, cadastramento, questão de análise de produção. Isso, perfeito. Então, já dá para perceber que a avaliação e controle é muito importante para o planejamento de saúde. Isso. Porque a partir deles a gente sabe, por exemplo, quantos profissionais estão atuando em Caruaru, quais são os equipamentos, quais são as unidades de saúde, qual é a nossa população cadastrada. Então, assim, a gente sabe a produção, ou seja, quantas consultas, quantas cirurgias. Então, é isso, né? São informações muito valiosas para a gente estar usando no nosso planejamento, né, da saúde. Existe alguma ferramenta ou algum instrumento que nos ajude a fazer esse controle e avaliação? Com certeza, né? Nós temos o Infocras, que é um sistema próprio, né? Ele é a base para o processamento das unidades de saúde, tanto próprias como privadas. Mas a gente também tem o sistema do Ministério, né? Temos o SIGTAP, que é o sistema de gerenciamento das tabelas, né? Ele é um sistema só para pesquisa. Certo. A gente diz que ele é o nosso dicionário. Então, ali a gente pesquisa se aquela unidade, o serviço de classificação, que ela foi cadastrada lá no CNES, se ele comporta naquela unidade. Entendi. Se determinado profissional, quais são os procedimentos que ele pode realizar, dependendo do CBO dele, o valor do procedimento da tabela SUS também está ali dentro do SIGTAP. Ele realmente é só um sistema para pesquisa, certo? E temos os sistemas de captação de dados, que é o BPAC, que é o Boletim de Produção Consolidado. Certo. Nesse sistema, a gente só consegue ver... a gente sabe qual foi a especialidade. Certo. Por exemplo, o cardiologista atendeu tantos pacientes. Foram 50 pacientes de faixa etária tal e 50 pacientes de faixa etária tal.
Já no BPI, que é o Boletim de Produção Individualizado, a gente fica sabendo, a gente quer saber qual foi o profissional. Então, tem que saber o nome do profissional, o nome do paciente, o procedimento que foi realizado naquele paciente, aí o endereço do paciente, a gente precisa saber CPF, que hoje é obrigatório, né? O CPF do paciente, cartão SUS do paciente, endereço, cor e raça, tudo isso, todos os dados do paciente está dentro desse BPA individualizado, né? BPI. O RAIS, que é o Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde, o RAIS ele é feito só nos nossos CAPs, certo? Só é usado no CAPs. A PAC são autorização de procedimentos ambulatorial de alta complexidade, né? Que nós temos alguns procedimentos, vou dar o exemplo do glaucoma. Sim. O glaucoma é usado nessa PAC. Certo. Então, ela precisa a gente solicita uma numeração do Estado, o Estado fornece essa numeração para a gente, o médico autorizador, ele autoriza essa PAC, validando que ela está ok para ser processada. Então, para ser processada, ela precisa da autorização do regulador e da numeração que o Estado forneceu para a gente, certo? Aí tem o procedimento principal e os secundários. Sim. Na questão do glaucoma, tem um procedimento principal, que é a consulta do glaucoma, ou então a avaliação, o acompanhamento, e os secundários são os colírios que é fornecido. Entendi. Então, tudo isso é alta complexidade, Isso. aí faz pela PAC. Pela PAC. Perfeito. Isso. CIS-H01, que é o de captação dos procedimentos hospitalar, certo? As unidades de saúde, nossa maternidade, usa o CIS IH01, certo? Que é o de captação. Só que a gente tem os dois que são de processamento, que é o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, que ele faz a captação de todos esses. BPA, BPI, a PAC, ele capta todos esses. Junta todos. Isso. E o CIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Esses dois são de processamento. Entendi. Eles que a gente, depois do processamento, envia para o Ministério, né? Entendi. Todos esses sistemas que eu falei, a não ser o SIGTAP, eles têm que estar alinhados com o CENES. Entendi. Certo? Eles têm que estar bem interligados com o CENES, que é o Sistema Nacional de Estabelecimentos. Porque senão ele não pode ser processado e enviado para o Ministério. Certo? Um profissional realizou determinado procedimento em uma unidade. Então, ele só vai passar no CIA ou no CIH se ele estiver cadastrado no CENES. Isso. Então, tem que estar bem ligadinho, né? Entendi. A gente tem também o TAB1 e o TABNet, né? Que eles são de domínio público, que permite tabular os dados processados não apenas do município, mas a gente consegue puxar do estado, de outros estados também, né? Consolidando informações, processando e validando junto com o Ministério da Saúde. Certo. Com isso, a gente vai permitir analisar, avaliar, né, os indicadores de saúde, principalmente planejando ações futuras. Perfeito. Então, é isso mesmo Isso. Que eu já tinha pensado. Então, realmente é muito importante para o planejamento, porque a gente tem a consolidação de todos esses dados. E eu fiquei imaginando aqui de alguém querer consolidar algum dado de um estabelecimento que não tem cadastro. Então, é como se você não existisse, né? Então, se você não existe, você não tem que estar fazendo nenhuma consulta, nenhum procedimento no lugar que não existe. Isso. Então, esses sistemas todos, eles precisam estar trabalhando de forma conjunta, né? Isso. E tem a questão da competência, né? Às Sim. vezes você cadastra um estabelecimento no CENES e precisa validar naquela competência para depois, quando a gente exporta para a CIA e o Ministério enxergar, é que a gente vai conseguir lá no TABUI enxergar essa Sim. unidade. Se não foi vamos dizer, foi a competência de abril, um exemplo. Abril, e a gente tá em maio. Então, não vai conseguir se não foi cadastrado Sim. naquela competência. Entendi. O estabelecimento. Exato. Perfeito. Então, eu já vejo que é muito trabalho, né, que é feito. E de que forma você acha que o seu trabalho melhora o SUS? Eu digo assim, sabe? A gente trabalha muito com a escuta e a pesquisa de satisfação com o paciente, né? Com isso, a gente vai poder ajudar nossos usuários do SUS a ter uma maior qualidade no atendimento, né? Sim. E com isso contribuindo para um fortalecimento do SUS.
com a escuta, né, nas pesquisas de satisfação, a gente vai poder ajudar os nossos usuários do SUS a ter uma maior qualidade no atendimento, né, e com isso contribuir para um fortalecimento do SUS. Perfeito, tá ótimo. Então, gente, de novo, né, muito bom estar aqui com vocês, escutando, né, tanta informação importante, né, para a gente estar construindo o SUS que a gente merece, que a gente, enquanto cidadão, a gente tem direito aqui no Brasil, né? De novo, muito obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Esse tema é um tema muito caro para mim, é muito importante, e eu acho que eu vou falar isso em todos os lugares, em que a regulação é o setor que dá liga em todos os serviços do SUS, certo? Então, isso que Day explicou, de que os fluxos assistenciais eles vão estar dialogando com os níveis de atenção, com as unidades de saúde, o que a Lê falou de que o tratamento não é feito apenas em Caruaru, se não é feito em Caruaru, ele tem que ir para outra cidade. E o que Ana Paula comentou de quanto esses dados, essas informações é importante para a gente contratualizar serviços que a gente não oferece, para a gente ver a satisfação e a qualidade dos nossos serviços. Então, são realmente funções muito importantes para todo o sistema. Então, o que eu queria agora, né, convidar vocês para fazer suas considerações finais e o agradecimento, ou seja, o microfone aberto para vocês para falar algo mais que desejem conosco. Ana, por favor. Só tenho mesmo que agradecer, Sim, né, por essa oportunidade de a gente poder assim mostrar um pouquinho de cada setor, né? Porque assim, a regulação é bem ampla, né? Sim. Mas são, como se diz, aquelas caixinhas. Uhum. Então é só realmente assim, a sensação de gratidão. Obrigada, Carol, por deixar esse momento assim para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso departamento. Obrigada. Ale. Eu também, eu quero agradecer, Carol, né? Porque regulação, a gente vê que para a saúde o que é mais visto é o que? A atenção básica e a atenção especializada, né? Isso. Mas para você sair de um e chegar ao outro, você tem esse caminho. Esse caminho é a regulação, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite, né? E agradeço mais uma vez e é isso. Tá aí. Eu queria agradecer também por esse momento. Assim, é muito importante falar de regulação. Quando eu cheguei na regulação, eu não sabia do que se tratava. Uhum. Então, assim, depois de 7 anos, eu tenho uma visão totalmente diferente. E acredito que todo profissional de saúde deveria passar pela regulação para entender a importância de uma produção, para entender o tipo de encaminhamento que esse profissional está fazendo, para entender o direito do paciente. A riqueza, né, do encaminhamento. A questão de história clínica, de CID. Então, não é só encaminhar, eu preciso relatar o que o paciente tem para que o outro, o assistente, o profissional de saúde assistente, ele possa entender o motivo do encaminhamento. Uhum. Então, assim, regulação, assim como a Secretaria de Saúde, é extremamente importante. E é uma forma de você conhecer todos os serviços de saúde. Questão de sistemas, do fluxo do paciente, é extremamente importante e assuntos que a gente precisa divulgar mais. E assim, todo paciente que vai lá na regulação, ele, não, mas é só uma consulta, é só marcar. Não é só marcar. A gente tem que ver as prioridades, tem que explicar o que é regulação para o paciente. E quando o paciente vai lá na regulação, todos fazem isso. Uhum. A gente tem a cultura de explicar o que é regulação, como é que a gente vai inserir aquele paciente e por aí vai. Perfeito. Ótimo. Eu digo assim, sabe, quando falo em regulação, eu lembro muito que Dr. Aragão, né, falava, que ele dizia assim, que regulação é o coração da Secretaria de Saúde. É isso. Então, é bem isso, também assim. é o termômetro, né? A Isso. regulação, ela que diz. Fila de espera, necessidade de contratar profissional, né? Sim. Ou de diminuir numa especialidade, acrescentar na outra. Também é o termômetro, né? Da saúde. Perfeito. É isso mesmo, né? Vamos melhorar esse coração, vamos valorizar esse coração. Então, pessoal, finalizamos mais um episódio na nossa série sobre regulação do SUS em Caruaru. Ainda temos mais 2 episódios sobre esse tema, então aguardem os próximos episódios.
Agradecemos a produção do NEP, da Secretaria de Saúde de Caruaru, e as nossas convidadas, Daiane, Alexandra e Ana Paula, e a você também, nossa audiência. Continue acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru, e até uma próxima. Tchauzinho.